Eita, que junho é um mês muito importante. Hoje tem aniversário, de novo, do meu filho mais novo, Lucas. E eu escolhi esse dia para falar sobre como a maternidade definiu o meu público. Mas calma, não é um vídeo sentimental de homenagem pro meu filho não, tá? Mas é porque existe uma conexão direta entre o que aconteceu comigo logo em seguida que o Lucas nasceu, e essa é uma das ferramentas de posicionamento mais poderosas que qualquer psicóloga pode utilizar. Só que quase ninguém ensina isso desta forma. Fala, Psi! Se você está chegando agora nesse canal, seja muito bem-vinda e já aproveita para apertar o botão de se inscrever e ativa o sininho de notificação. Esse vídeo é sobre a pergunta que mais aparece quando eu falo de posicionamento com psicólogas em mentoria. Como é que eu escolho o meu nicho? E sobre por que essa pergunta está começando pelo lugar errado. Quando a psicóloga decide que quer definir nicho, ela quase sempre começa com uma pesquisa ou algo assim. Olha para fora, busca o que está em alta, o que tem mais demanda, o que os outros estão fazendo e tenta encaixar isso a si mesma com algum recorte que pareça viável. E é um caminho. Essa lógica ela só tem um problema. Ela parte de fora do mercado e tenta chegar até você. Mas posicionamento que funciona de verdade, ele acontece o contrário. Parte de você e chega para o mercado. O nicho escolhido por pesquisa de demanda, sem uma relação real com a sua trajetória, ele produz um conteúdo tecnicamente correto, emocionalmente pode ser mais esvaziado, porque a psicóloga sabe o que dizer, mas não sente muitas vezes o que está dizendo. E o público percebe isso, não de uma forma consciente, mas acaba percebendo. O nicho que funciona de verdade, que fecha a sua agenda, que retém o paciente, que gera indicação, quase sempre tem uma origem diferente, tem uma raiz na experiência da psicóloga e não em mero dado do mercado. E falando do Lucas, meu filhote, que tá fazendo aniversário hoje, quando ele nasceu eu já tinha o Davi. Eu já tinha a família que eu queria, eu tinha uma vida organizada, mas por dentro eu tava completamente perdida. Não porque aconteceu algo errado, mas porque o que estava acontecendo não tinha uma linguagem, não entendia muito bem. Eu era psicóloga formada, eu tinha pós-graduações, eu trabalhava com gestão de pessoas há anos, mas eu não tinha um vocabulário para aquilo que eu estava sentindo depois de ter me tornado mãe. A gente não aprendia isso na faculdade, não estava nos livros que eu tinha lido. E a saúde mental perinatal, que é esse campo específico do período da gestação, do parto, do pós-parto, simplesmente não existia no meu repertório técnico e de quase nenhuma psicóloga naquele momento. Então eu fui buscar informação, li muito, fiz uma formação quando o Lucas tinha 30 dias de vida, coloquei ele no sling e fui tentando preencher essa lacuna profissional para que eu pudesse ajudar milhares de mulheres que eu sabia que todos os anos estavam passando exatamente por aquele mesmo momento que eu estava passando e também muito perdidas. O ano era 2015 quando eu criei a fanpage do Renascendo Após a Maternidade. Não porque eu fiz uma pesquisa de mercado, depois de um tempo até fui buscar mais informações, isso é importante. Mas o que me fez abrir a fanpage foi porque eu tinha atravessado aquilo e agora tudo aquilo tinha virado uma ferramenta para ajudar outras pessoas que estavam atravessando o mesmo. Esse é o nicho que vem de uma autoridade viva, não de uma autoridade técnica, embora ela também seja muito importante. A diferença entre a autoridade técnica e a autoridade viva é que na autoridade técnica é quando você sabe sobre um tema. Você leu, estudou, fez especializações, sabe os conceitos. Você pode falar sobre qualquer assunto com precisão. A autoridade viva é quando você atravessou o que a sua potencial cliente está atravessando. Você não só sabe, mas tem que saber.
como você também viveu. E isso aparece na forma como você fala, na empatia que você tem na sua entrega, na confiança que você transmite antes mesmo de começar o seu atendimento. E a cliente, ela percebe essa diferença. Ela percebe quando o profissional está entregando informação e quando ele está entregando compreensão real. Não é sobre ser mais técnico, é sobre ser o que mais entende daquele momento onde aquela pessoa está. E aqui está o ponto central do vídeo. A psicóloga que tem essa autoridade viva no recorte específico tem sim uma vantagem competitiva real que nenhuma quantidade de especializações pode replicar. Mas novamente, as especialidades são importantes também, porque esse conhecimento do vivo não está no livro, ele está na ordem da experiência. E aí eu preciso que você se faça nesse momento 3 perguntas. Primeiro, qual foi o maior ponto de virada da sua vida pessoal nos últimos 10 anos? Não precisa ser um evento dramático, tá? Pode ser um diagnóstico, pode ser uma mudança de cidade, pode ter sido um término, pode ser a maternidade, pode ter sido uma crise profissional. O ponto que você entrou sendo uma pessoa e saiu sendo outra pessoa. Segunda pergunta é: esse ponto de virada te levou a buscar algo que você não tinha antes? Um conhecimento, uma abordagem, uma forma de entender o que estava acontecendo? Se sim, você desenvolveu expertise que não estava disponível para você antes daquele momento. A terceira questão é: existe uma população que está hoje onde você estava naquele ponto de virada? Pessoas vivendo o que você viveu, precisando daquilo que você foi buscar, sem acesso fácil e que alguém entende de verdade para poder ajudá-los? Se a resposta para essas 3 perguntas é sim, você tem um nicho com autoridade viva e provavelmente está subestimando o valor disso. Um ponto muito importante que você precisa entender: partir da nossa história para definir o nosso público, o nosso posicionamento, não significa criar produtos e serviços baseados na nossa história. E aqui tem uma diferença que separa a psicóloga ética da psicóloga não ética. A nossa história, ela sempre pode funcionar assim como um contexto para que as pessoas que precisam do nosso trabalho, com o nosso posicionamento técnico e conhecimento, se reconheçam e consigam dar os próximos passos para resolverem a questão. Mas jamais é a nossa história de vida que vai pautar ou basear aquilo que a gente vai propor para o outro. Um outro ponto muito importante de deixar claro é que você pode sim ser uma excelente profissional trabalhando com um público e um posicionamento para uma dor que você não vivenciou. Mas geralmente isso acontece e se torna também uma autoridade viva quando você escolhe um público para qual você já trabalhou, tem ali uma longa vivência de escuta e algo aconteceu nesse momento do seu trabalho que te chamou muita atenção a se especializar nesse público específico. E é aí que você entra com a sua autoridade viva, porque algo te chamou tanta atenção ao ponto de você parar tudo e se debruçar a respeito daquela temática e daquelas dores e desejos. É essa a história que você precisa contar. O erro de você ignorar a sua própria história é você tentar fazer coisas que muitas vezes vão te dar ainda mais trabalho para você chegar no ponto da questão e conseguir se diferenciar. Eu mesma cometi isso quando eu estava criando a ABA Cursos e Treinamentos, que é a minha empresa atual. Eu pensei em alguns momentos em direcionar todo o meu conhecimento para um público mais amplo, não continuar na psicologia, mas sabe o que aconteceu? Eu voltei para minha história. A trajetória da psicóloga que queria sair de um modelo de hora vendida lá na clínica, e também não queria ficar recomeçando do zero e que começou a criar produtos digitais para isso. Depois eu fui para a história que eu construí quando eu vi na escola de profissionais da parentalidade uma outra oportunidade de mercado de ter ali formação EAD para quem queria trabalhar com esse nicho que não tinha formação. Depois eu percebi que eu entrei em burnout porque eu não tinha um modelo de negócio sustentável. E eu vejo isso acontecer com muitas psicólogas na clínica também. E aí o que eu tenho hoje cresceu a partir disso.
Não porque o mercado estava quente, mas porque tinha poucas pessoas, ou praticamente nenhuma, falando disso que eu falo hoje para vocês. Eu não estou ensinando o que eu li no livro de gestão, eu estou ensinando o que eu construí, o que eu errei, o que reconstruí, o que eu apliquei na psicologia diversas vezes, não só comigo, mas com outros profissionais. E esse é o ponto em questão. Quando você tem experiência real, você consolida tudo aquilo que você aprendeu na teoria. Mas aqui eu preciso fazer uma ressalva muito importante para evitar uma leitura errônea aqui desse vídeo. Não é toda a história pessoal que vira nicho na psicologia. E a história não é o nicho em si, é um dado de partida. Se você passou por um luto muito difícil, isso não significa automaticamente que você deve atender pessoas em luto. Depende de muito mais coisas. Você tem formação técnica nesse tema? Você consegue manter a conta transferência saudável? O volume de demanda nesse recorte é compatível com o tipo de prática que você deseja ter profissionalmente? A história pessoal, ela é o ponto de entrada para você investigar onde você tem a sua autoridade viva, mas ela não é o ponto de chegada. Você ainda vai precisar olhar para o mercado, entender se existe demanda, verificar se o público tem capacidade de pagar por aquilo que você entrega e definir como você vai se comunicar com essas pessoas. Mas a investigação começa de você e não do mercado. A aplicação prática para esse mês que você precisa estruturar, se você assistiu o vídeo da semana passada sobre os meus 40 anos, você viu um arco completo da minha trajetória. Hoje o que eu trouxe foi um recorte específico da maternidade como um dado de nicho. A pergunta que eu deixo para você é a seguinte: você já usou a sua história pessoal como um dado de posicionamento? Ou você ainda está tentando escolher nicho olhando lá para fora, para o que está em alta, para o que os outros estão fazendo e tentando replicar isso? Posicionamento que não tem raiz em você é um posicionamento frágil. Ele até pode funcionar no curto prazo, mas no longo prazo, sem uma conexão real com o que você é, o conteúdo se esvazia, a comunicação cansa e a sua agenda não sustenta. O posicionamento que dura é aquele que tem a sua história dentro dela. E se você quer uma ferramenta para fazer essa investigação de uma forma estruturada, o Diagnóstico Psi é o local onde você pode fazer isso. O link para você conseguir realizá-lo tá aqui na descrição no primeiro comentário fixado. Ele é gratuito, leva cerca de 10 minutinhos e vai te mostrar o seu momento atual e como eu posso te ajudar a ir para o próximo nível. E se você ainda não leu o meu livro do Psi de Negócio, ele já está na Amazon e ele é um método completo com o arco que eu apresentei aqui e os 3 pilares que sustentam o modelo de negócio real na psicologia. O link também vai estar na descrição. Semana que vem vamos ter o último vídeo de junho sobre uma definição ética que libera qualquer psicóloga a criar um produto digital sem culpa e sem risco com o nosso conselho. E essa distinção é que eu chamo de fundamentação de tudo. Então não perca o vídeo da semana que vem. Até lá. Tchau, tchau.